Agora mudou, mas PowerPoint. Mudou? Agora sim. Tá. Então tá, gente. Então, a gente está na nossa aula 5, né? Como combinado, né, da aula passada, assim, a gente vai trabalhar as questões que eu passei para vocês, né? Como é assunto que vai ser cobrado como conteúdo avaliativo, eu resolvi adiar as respostas ali do questionário, né? A gente pode até trabalhar numa próxima aula também, assim, se vocês preferirem fazer uma aula só para tirar essas dúvidas. Mas como ela vai reabrir, a reabertura das atividades anteriores está para o dia 10, tá? Daí qualquer dúvida vocês também entrem em contato comigo, que eu sei que é muita informação, né? Que a gente vem trabalhando. Mas voltando à nossa aula passada, né? O nosso objetivo da aula passada foi, assim, estabelecer, pensando num programa de saúde que fosse completo para todas as categorias do rebanho. Então, a gente abordou bastante a fase de cria, a fase de recria, a fase adulta, né? E hoje a gente vai trabalhar um pouco mais aquilo que a gente deixou um pouco vago ali na aula anterior, né? Falando sobre as estratégias nutricionais no periparto, nós vamos falar mais disso nessa aula, né? Então, o nosso objetivo é falar sobre estratégias para o controle da hipocalcemia e estratégias nutricionais para o controle da cetose. E também vamos falar um pouco do manejo ali no pré-parto. Então, gente, para relembrar, né, uma coisa aqui que a gente vai falar bastante e é crucial para a gente entender um pouco ali de vaca de transição, né? A gente tem que relembrar o que é o balanço energético negativo, né? Então, o que é importante a gente saber? O balanço energético negativo é uma condição fisiológica que vai acometer os animais. Isso vai ser... a gente pode tentar evitar, o que a gente pode fazer aqui é minimizar isso. Mas a questão é que ele, fisiologicamente, ele vai ocorrer. Ele pode ocorrer em maior grau ou em menor grau. E o porquê que ele ocorre é que a gente tem que lembrar do fator físico que o final da gestação vai provocar, né? Que é o aumento do útero, que vai comprimir o tamanho do rumen, e com isso o animal não tem o espaço físico suficiente para ingerir a quantidade de alimentos que ele precisa. E isso é fato, isso acontece, mas o que acontece também para piorar as coisas é que a exigência nutricional aqui é muito grande. Então, tem duas coisas, né? Por que a gente tem que lembrar qual que é o período de transição ali? Então, o período de transição, ele começa sempre 3 semanas antes do parto e 3 semanas depois do parto. E por que essa demanda de energia ela aumenta tanto, né? Por que o animal precisa de mais energia? Então, não pode nunca esquecer que ele precisa, que isso aqui é uma revisãozinha do final da aula passada, mas interessante para a gente focar, né? Então, por que tem essa demanda de energia? Primeiro, gente, porque nas 3 semanas ali, né? O que acontece no final da gestação é que a gente tem o crescimento fetal, ele atinge o seu tamanho máximo, né? E de forma muito rápida. Além do aumento do desenvolvimento da glândula mamária e a preparação do organismo para sintetizar o colostro. Então, esses são os fatores que vão, nas semanas que antecedem o parto, né? Eles são os fatores que vão provocar esse aumento da demanda de energia. E no momento que o animal vai parir, né? O que acontece é que vai haver aqui, né, fisiologicamente aqui, no metabolismo do animal, vai ter uma série de adaptações ali hormonais,
que vão, e fisiológicas, né, que vão fazer com que a produção de leite ela aumente rapidamente, né? E esse aumento da produção de leite, que vai ser essa preparação ali do início da lactação, ela faz com que o corpo ele direcione a maior parte dos nutrientes para a glândula mamária. Então, por uma questão evolutiva, a sobrevivência da espécie, ela requer muita energia. Então, isso é uma questão evolutiva. Você amamentar é a questão de você manter, né, uma geração. Então, isso faz com que o aporte energético do animal ele se direcione para a produção de leite, que vai garantir a sobrevivência da espécie. Então, isso é o quadro que faz com que o balanço energético negativo seja fisiológico. E aí, o que pode fazer é tentar amenizar isso, né? Então, gente, esse gráfico aqui, ele não tem ele tá naquele material extra que eu mandei para vocês ali no material complementar, leitura extra. Ele tem nesse material de leitura extra tem esse gráfico. Eu achei ele muito interessante, embora a resolução dele não seja muito boa, que ela é bem borrada, né? Mas eu acho que está muito didático aqui, porque a gente reúne num gráfico todos os eventos fisiológicos que acontecem no período de transição. Então, a gente tem um gráfico aqui que ele está dividindo a lactação em 3 partes. O início da lactação, o meio da lactação e o final da lactação. E aí já está começando ali o período seco também depois do final da lactação, né? E a gente tem isso dividido ali ao longo dos meses. Então, o marco 0 ali é quando acontece o parto e até os 12 meses, né? Que seria que a gente espera que uma vaca tenha uma vida produtiva ali, um ciclo de produção, né? De mais ou menos, um ciclo bom seria em torno de 300 dias, 305 dias, mas geralmente os animais têm um pouco menos. Mas então, o que a gente tem que ver aqui, né? Esse gráfico, gente, no início da lactação, eu quero que vocês observem ali, né, que a gente tem, no momento da aparição, a gente tem 3 linhas diferentes. A gente tem a linha de peso corporal, a gente tem a linha de ingestão de matéria seca, que é a linha azul, e a gente tem a linha de produção de leite, que é a amarela. Tá um pouco borrado, mas eu acho que vai dar para ver. Peraí, tem alguém falando no chat? Tem alguém para entrar, gente, aqui? Não, professora, foi eu. Foi eu que perguntei. Que eu ainda não consegui entender o balanço energético negativo em relação ao período de transição. Tá. Você não entendeu o que é o balanço energético negativo, isso? Isso. Eu entendi o período de transição. Uhum. Que ele é fisiológico do animal, certo? 3 semanas que antecedem e 3 semanas que passam depois do parto, certo? Isso. Uhum. E daí isso que causa o balanço energético negativo, só que eu não sei o que é o balanço energético negativo. Ah, tá. Então vamos... Peraí que acho que tá dando que eu vou ser removida aqui do meu tempo. Não. Acho que não. Acho que deu certo. Tá, vamos voltar aqui. Tem 2 períodos. Só vou voltar um pouco mais. Vocês entendem o que é período seco, gente? Felipe também não está conseguindo entrar? Olha, gente, aqui para mim não está aparecendo que ele está tentando, que tem alguém tentando entrar, né? Só esse detalhe. Eu não sei, tem que ver o que ele está fazendo, né? Se é alguma coisa na conta dele. Vamos voltar aqui para a dúvida. Natália, né? Natália, o período de transição... Aqui, Larissa tem... Então... Tá.
O período de transição, ele é o período ali, voltando, né? 3 semanas antes do parto e 3 semanas após o parto. Dentro do período de... Por que chama período de transição? Justamente porque ele é essa transição. Lembra que eu falei que a vaca, quando ela... Antes do período de transição, dentro do período seco, a gente tem um período de transição. O período seco, ele é caracterizado de 2 meses antes de uma próxima lactação. É como se fossem as férias da vaca. Ela fica ali repousando para a glândula mamária fazer um descanso. E no final desse período seco, 3 semanas antes, começa o período de transição, que é o período que vai iniciar ali uma nova lactação. Por isso, o período de transição. O balanço energético negativo, ele é... O que ele é exatamente? Ele é a incapacidade do animal conseguir suprir a sua necessidade energética que ele precisa. Por quê? Porque ele não está conseguindo ingerir, em virtude da gestação, ali do grande volume do feto, ele não está conseguindo comer o que ele precisa para suprir a sua demanda energética. Então, o balanço energético negativo é essa incapacidade. É quando a gente tem um animal ali no final entrando no seu período de transição, em que a gente tem alta demanda de energia, mas a incapacidade de consumo do animal. Então, isso que é o fisiológico. Período de transição é fisiológico. Balanço energético negativo também é fisiológico. O que a gente faz é mudar a nossa estratégia de nutrição para conseguir minimizar o balanço energético negativo. Então, tornar ele menos agressivo. Seria essa aqui a intenção, tá? Não sei se deu para entender, Natália. Sim, eu consegui entender, professora. Obrigada. Podem interrompendo, tá, gente? Professora, Pode falar. umas causas que acontecem no período de transição ali, do balanço energético negativo, seria o deslocamento de abomásia. O deslocamento de abomásia, ele é uma consequência do período de transição ali, quando a gente não consegue fazer uma nutrição adequada, ele vai ser uma consequência, ele não vai causar, ele vem depois. Se a gente não consegue fazer o balanceamento ali, deixar esse animal comendo a quantidade que ele tem que comer, tipo, o que é o deslocamento de abomásia? Até hoje a gente não ia falar sobre isso, mas eu já vou adiantando aqui. O deslocamento de abomásia, ele acontece muito na situação que o animal, depois que ele pare, geralmente ele reduz o consumo bastante de alimentos. Então, aí combinado com fatores, por exemplo, o animal tem uma tendência à hipocalcemia, que a hipocalcemia ela é aquela baixa de cálcio sanguíneo, e o cálcio ele tem uma das funções essenciais dele é a questão de fazer as contrações musculares, né? Então, aí essa dificuldade de contração muscular altera a função ruminal também de contração. Então, o quadro básico que a gente vê de uma vaca ali que vai entrar, que pode deslocar, é um animal que não está comendo. O que tem que ficar de orelha em pé? A vaca ali recém-parida, né, de 5 dias, 1 semana, geralmente é esse prazo. Né? Pode acontecer antes, né? Biologia não é matemática. Mas o que a gente olha? O animal não come, o animal não tem apetite e o animal não rumina. Então, isso é 2 sinais ali muito clássicos de que um animal pode deslocar o abomásia. Aí, por exemplo, nossa tentativa ali do animal comer, né?
dele retornar ali à ingestão. Geralmente também as pessoas nem sempre estão balanceando a dieta, né? O que a gente faz? A gente acaba fornecendo uma quantidade de grãos excessiva ali, na tentativa do animal comer. Aí aquela fermentação rápida, ela proporciona um aumento de ácido. Toda vez que a gente coloca a ração, a degradação da ração ela acontece de forma muito rápida. E quando ela acontece de forma rápida, ela aumenta a quantidade de ácidos de forma rápida. Aí esses ácidos eles geram um acúmulo de gases. Aí tem um outro detalhe ali que é interessante de observar no pós-parto. A gente acabou de sair o rumen estava comprimido. Acabou de sair o feto. Então, o rumen está voltando ao seu espaço natural e a gente tem um espaço ali ocioso. Também porque a vaca não está comendo o que ela deveria, né? Ela está ainda ali com essa dificuldade. Aí a gente tem um espaço ocioso. Com a combinação de dificuldade de contração tanto do abomaso, que precisa de cálcio para contrair, para liberar os gases, quanto do rumen, aí a gente tem todo o cenário para o abomaso deslocar, porque se a dieta não está balanceada, eu tenho um excesso de grãos ali, que ele fermenta rápido, o que vai acontecer? O abomaso vai ficar cheio de gás ali, né? Em virtude daquela rápida degradação. Então, e a contração é deficiente e ele vira um balão. Aí, esse balão, ele faz com que, e tendo aquele espaço ocioso ali do rumen, que ele ainda está voltando a ocupar o tamanho dele natural, aí por isso que cria essa situação perfeita para o abomaso deslocar. Então, o deslocamento de abomaso, ele é uma consequência. Ele vai acontecer ali depois. Primeiro, a gente tem o balanço energético negativo, né? E se a gente não corrige ali que o animal consiga ingerir, se a gente não corrige a questão da hipocalcemia, a gente aumenta a chance do abomaso deslocar. Aí esse abomaso, ele pode deslocar tanto para a direita quanto para a esquerda. Que para a esquerda é mais comum de acontecer. Quando acontece para a direita, ele é um pouco mais grave, porque ele também envolve ali uma torção da parte das vísceras. Deu para entender, gente? Essa parte? Deu. Deu? Deu, Tá. para mim deu. Então, tá. Então, a gente já caracterizou aqui o balanço energético negativo, né? E aí a gente vai passando e vocês vão falando, tá, gente? Qualquer dúvida. Por que não está passando? Tá. Aí, gente, aqui, voltando para o gráfico lá, que a gente tem aqui, né? O que acontece? Como o corpo precisa de muita energia, né? Vocês podem observar que do parto, olhando a linha vermelha de peso corporal, do parto até ali os 2 primeiros meses, né, de parição, vocês observam que a linha ela está caindo, né? Que o peso corporal ele diminui muito. Então, por que esse peso corporal está diminuindo? Alguém falou aqui no chat, gente? Que eu não consigo abrir aqui. O que foi? Tá, eu já aceitei o Felipe. Deu certo? Tá. Então, aqui, gente, por que aqui tem essa queda de peso muito grande, né? Essa queda de peso, ela acontece justamente por quê? Porque o animal, lembra que ele precisa de energia. Ele precisa de energia, ele não consegue comer o que ele precisa, então, fisiologicamente, o que vai acontecer? O corpo vai mobilizar a energia das suas reservas. Então, por isso que o peso aqui tende a cair. Porque o animal, ele tá com a redução do consumo, né? Que a gente pode ver aqui, ó.
Aceitei mais uma. A ingestão de matéria seca, a linha dela azul aqui, ela começa que no momento do parto, até ali o primeiro mês, ela só vai aumentar aqui, o animal só vai conseguir comer ali que ele começa a aumentar a matéria seca dele depois de 2 meses e meio, né? E, em compensação, a produção de leite, que é amarelo, ela só vai crescendo. Então, é isso aqui que é outra forma da gente ver o balanço energético negativo, né? É justamente essa dificuldade fisiológica que o corpo vai ter em função do aumento da produção de leite nesses 2 primeiros meses aqui. E aí ele está aumentando o leite, mas a ingestão dele não acompanha e em consequência disso ele vai baixando o score corporal dele, né? Então, isso aqui é o mais importante do gráfico, que vocês entendam essa relação entre peso corporal, por que o peso cai, que é porque o corpo vai precisar, ele vai precisar usar as reservas em função do aumento da produção de leite e a dificuldade que o animal tem de ingerir matéria seca, de comer, né? E isso aqui só vai mudar depois de 2 meses. Então, aí, combinado a isso, tem um outro problema, né? Que a maior parte dos problemas, tipo as doenças em vaca de lactação, ela tem uma tendência muito grande a ser no início, né, da lactação dos animais. Então, tem esses dados aqui do professor Zé Santos, eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele é um professor pesquisador da Universidade de Flórida, e ele tem muita pesquisa sobre vaca de transição. E as pesquisas deles, né, uma delas é aqui mostrando, né, que 78% dos diagnósticos de doença, eles ocorrem nas 3 primeiras semanas da lactação. Em virtude disso, ser um desafio muito grande. Uma coisa que eu falei na outra aula, né, no final da outra aula, é que a gente tem uma outra questão que é a imunidade dos animais nesse período ali, nesse início da lactação, também cai bastante. Então, isso é outro fator que faz com que os animais adoeçam bastante. Então, gente, tendo em vista todo esse problema ali que a gente tem do balanço energético negativo, desse desafio, a gente tem que iniciar ali, pensar numa estratégia nutricional no pré-parto, né? A gente tem que pensar no pré-parto e escolher certos focos, né? Então, tem 4 focos importantes de se pensar na hora de se montar a estratégia nutricional no período do pré-parto, que é prevenir hipocalcemia. Aí a gente também tem uma outra questão, que é não fazer com que os animais ganhem muito peso. A gente não quer que um animal, uma vaca gorda parindo, porque depois lá para frente a gente vai entender o quanto isso pode ser uma porta de entrada para o animal entrar em cetose, que é uma outra doença, né? Então a gente tem que controlar a ingestão das calorias. A intenção é de reduzir esteatose hepática e cetose, né, que são consequências ali quando o animal está gordo. E ao mesmo tempo a gente tem que dar proteína de qualidade para esses animais, porque a produção de leite, né, ali, ela vai exigir muito deles. Questão de proteína metabolizável. Então são 4 focos. Aí, a aula passada eu mostrei para vocês como que a hipocalcemia ela é uma porta de entrada para várias outras doenças, né? Então, o que é a hipocalcemia, né? A hipocalcemia é essa alteração, né, ali, que ela ocorre ali, essa baixa do cálcio, né, no sangue, principalmente entre 48 e 72 horas após o parto, né? E o principal motivo é ali o gasto de cálcio pelo colostro, né?
Aí, como é que a gente tem que enxergar a hipocalcemia, gente? Para a gente entender o seguinte, existem duas formas do animal ter hipocalcemia, que é a parte clínica, que o animal realmente, a vaca cai, e isso acontece, né? A gente tem ali uma medida que abaixo de 5 miligramas de cálcio, né? A gente considera um animal com hipocalcemia clínica, e de 5 a 8 são animais que estão a característica subclínica, que os animais não apresentam sinais clínicos. E aí, o que é importante a gente entender é que a maioria dos animais, muitos animais são subclínicos. E o fato de ser subclínico, ele é porta de entrada para as outras doenças. Porque o cálcio, ele tem a função ali, como eu já falei, na parte das contrações. Então, se o animal ele não tem a sua contração muscular adequada, a função ruminal não vai estar bem. A questão para expulsar também a placenta, a gente vai ter uma tendência a animais reter placenta também, que vai ser grande, né? Assim como a questão que o cálcio, ele participa também das funções imunológicas, como parte da função imunológica. Então, se ele está baixo, ele também faz com que os animais aumentem a sua imunossupressão. Então, isso aqui é bem importante a gente entender. E, geralmente, aqui, o animal que ele cai, que vai ter hipocalcemia clínica, geralmente, são nos primeiros dias ali, nas primeiras horas, né? Até 3 dias após o parto. E tem muitos, a maioria, que vão ter subclínica e a gente não sabe, né? Tá, professor, então, tu acha que se fosse, tipo, daria cálcio em todos os pós-partos, no caso, para não ter o subclínica? Ou não? Tem a possibilidade, o que a gente tem que fazer é dar uma dieta para os animais que prepare o organismo para que o organismo se adapte a essa condição de precisar de muito cálcio. Então, existe uma dieta... Então, no pré-parto, no caso, Isso. Durante a gestação, eu ofereço uma dieta com esses nutrientes necessários para sintetizar o cálcio, no caso. Não vai ser com o cálcio em si. Na verdade, o próximo slide já vai mostrar isso, né? Que é uma dieta que muitos chamam de dieta DECAD. Eu vou passando aqui para que essa dieta, qual que é a intenção da dieta? Também chamada de dieta aniônica, ela tem a adição de sais que vão fazer a função de diminuir o pH sanguíneo. Então, na verdade, a gente vai, fisiologicamente no animal, a gente está tentando provocar aqui uma leve acidose, porque o pH sanguíneo vai baixar. Só que o que acontece? Quando a gente dá essa dieta, que são adição de sais, 3 semanas, por 3 semanas, o protocolo é garantir que os animais vão receber essa dieta por 21 dias. Quando a gente está preparando o organismo deles nessa dieta, né, durante essas 3 semanas, o pH sanguíneo, ele tende a baixar, porque a gente está adicionando sais. E qual é a consequência disso? É que o próprio organismo, em função dessa leve acidificação do pH sanguíneo, ele começa a fazer o quê? Ele começa a reabsorver mais cálcio do osso. Então, a elevação do pH, não, a diminuição do pH, desculpa, que é o pH mais ácido, ele vai fazer com que o organismo, a parte hormonal mesmo, ele vai tornar com que o osso só libere mais o cálcio e que ele consiga absorver. Então, isso faz, e essa absorção também ela aumenta ali em nível renal, né? Então, a intenção aqui é que tenha uma quantidade de absorção extra, né, de cálcio, de 5 a 8 gramas de cálcio por dia. Deu para entender a função dessa dieta? Sim. Tá. Então, só que Professora. Oi. Então,
Na verdade, vai estar suplementando, a gente não vai estar dando cálcio para vai estar fazendo No pré-parto, não. isso, a gente vai estar fazendo com que o corpo do animal utilize o cálcio que está armazenado nos ossos. Uhum. Isso. Perfeito, perfeito. Aí, o que acontece? Então, isso chama a dieta DECAD, né? É quando a gente manipula esse balanço cátion iônico da dieta. Em resumo, a gente quer fazer com que essa dieta seja negativa, né? Mas o que tem que observar, né? É que existe essa adição de sais, né? Que a gente pode fazer para aumentar ali. Só que a gente tem que garantir que também qual que é a fonte de forragem que o animal está comendo. Porque, por exemplo, se o animal tiver numa pastagem que ele está comendo bastante, que a forragem é rica em potássio, a dieta não vai se tornar negativa. Então, são duas estratégias. A gente tem que ver qual que é o tipo de forragem que o animal está comendo e garantir que essa forragem não seja rica em potássio. E suplementar o sal aniônico. Então, tem os cloretos ou os sulfatos, né? Os cloretos, eles têm uma preferência de acidificar mais. Gente, se eu abro aqui o chat, eu não sei. Vocês podem me dizer ali quem está falando no chat? Porque senão eu me perco aqui na minha apresentação. Se alguém quiser falar o que é o chat ali, se alguém tentando entrar. Professora? Professora, a dúvida ali é em mexer na reserva de cálcio dos ossos. Uhum. Que eu acho que eu pensava que mexer nessa reserva antes do parto poderia trazer complicações. Ou não? Olha, pelo que se conhece, assim, é que tudo depende por isso que existe, né, existe um nível que você tem que acidificar, né? Então, por isso que é importante o balanceamento da dieta, né? Porque tem muita dieta que é para ser DECAD, mas ela não é DECAD. Então, o problema não é... Se você seguir a recomendação, eu acredito que não tenha esse problema da reserva, né? Porque é uma coisa que já vem sendo pesquisada. E assim. eu acho que também acaba sendo um período muito curto, 3 semanas. Você É. não vai ficar isso por um período prolongado de meses, que daí tu pode levar acabar mesmo com a reserva. É um período curto justamente para tu preparar o corpo para essa resposta, né? Para no momento do parto ele ter essa resposta, de poder ir lá e tirar. Já que se a alimentação, onde tem uma suplementação de cálcio, o corpo do está produzindo basicamente calcitonina, né? Para estar guardando o cálcio, uma produção muito baixa de paratormônio. Sim. E quando bota essa dieta, vai estimular a produção de paratormônio. Sim. Quando chega no momento do parto, o paratormônio para agir e retirar os ossos e impedir a hipocalcemia, né? É para o corpo mesmo se preparar para que a gente não tenha que colocar o cálcio lá na frente, né? Pode ser que precise, que mesmo assim tu precise colocar o cálcio, tipo, que se o animal tem uma condição ali, se tu tá em dúvida que o animal tem hipocalcemia no pós-parto, tu pode administrar o cálcio. Mas ali, a intenção dessa dieta é você preparar para que o próprio organismo ele se adeque, né? Com essa função da absorção do cálcio. Mas tem gente que aconselha a fazer, tem pesquisa que mostra que essa dieta poderia ser feita até 45 dias, assim, não só 21, mas até 45, poderia estender um pouco mais também, fazer no pós-parto. Só que aí você aumentaria o custo da dieta. Então... E lembrando, né, que, professora, tipo, a ração pré-parto é uma ração cara, né? Sim. Por isso também o pessoal já não costuma usar mais tempo. E além de ser cara, tipo assim, ó, vaca não gosta muito de comer. Sim. Novilha mesmo é muito difícil conseguir comer, porque, tipo,
se tu sentir, tem muita amônia na ração. Tu sente o cheiro, assim, parece ser cocô de galinha, aquela ração. É verdade. Eu vi uma indústria, uma empresa que ela começou a encapsular a amônia, que daí é para a ração não ser mais tão catinguenta para as vacas comerem, sabe? A quantidade que elas têm que comer. Porque senão, mesmo assim, as vacas normalmente ela nem chegam a comer. E outra coisa que eu vi era que, tipo assim, as vacas que estão no pré-parto, ganhando pré-parto, elas não podem ganhar o sal que é de vaca de leite. Tem que prestar atenção nisso. Tipo, quando eu fazia estágio, a gente sempre virava o saleiro quando as vacas de pré-parto vinham, porque elas ficam loucas para comer o sal, elas querem muito comer aquele sal das vacas, e elas não podem, senão a dieta ela deixa de ser aniônica, né? Pelas outras coisas que tem no sal que tem na vaca de leite, né? Sim, tu diz quando a vaca não misturar, por exemplo, a vaca pré-parto com a vaca pós-parto, é isso que você está querendo dizer? Isso, que no caso a gente separa tanto pela pastagem, que elas vão para pastos diferentes, normalmente ela vai para pasto velho, vaca que é pré-parto, né? Pré-parto é para o pasto velho, sim. Isso, que tem mais fibra longa. E daí, no caso, a gente, tipo, cuida com esse saleiro, né? Que quando ela vem para as instalações para comer, para ela não comer esse sal de vaca de leite, né? Senão a dieta já deixa de ser aniônica. Daí a função que tu tá gastando com uma dieta pré-parto, que é para reduzir depois o deslocamento, a hipocalcemia, a cetose, tudo mais, acaba indo por água abaixo por um descuido, né? Sim, isso é verdade. Isso é outra dificuldade também, fazer os lotes, né? Tipo, só de pós-parto, né? Sim. Que geralmente é como só em fazenda muito grande que a gente consegue dividir, então fazer essa divisão, né, assim, de vaca no pós-parto para você fazer essa dieta separada, né? Tem essa dificuldade ali de manejo também, né? Pelo menos o pessoal relata bastante. Mas então tem o custo, né? Como falado, né? Dessa dieta que é alta, né? Mas então, voltando aqui, né? A gente dá essa dieta, o protocolo é 3 semanas, né? 21 dias no pré-parto, né? Podendo ou não, tem pesquisa que fala de estender um pouco mais, mas tem essa viabilidade econômica, tem a questão de você manejar, né? Ali os animais também, para você dividir, tipo, entre depois um lote do pós-parto, né? Porque você vai ter os animais não vão parir assim no mesmo dia, né? Não vai ter um grande grupo de animais que estão parindo, então tem essa outra dificuldade. Então, voltando aqui, né? Então, como já a gente conversou, mas só voltando, né? Os problemas dessa dieta são duas coisas, né? É a questão da palatabilidade, que eu acho que é o Matheus que está falando, né? Que falou. Se eu reconheci a voz, não tenho certeza. Que é a questão da palatabilidade, palatabilidade, né? Que realmente existe essa queixa muito grande, né? Então, assim, a gente quer que o animal... A gente tem essa dificuldade aqui, porque lembra que a gente quer que o animal coma, né? O animal, ele vai reduzir o consumo, então ele precisa comer. Só que, ao mesmo tempo, essa dieta, ela tem essa dificuldade dela reduzir a palatabilidade. Então, tem esse entrave. A outra, e aí tem muita gente que não aplica a dieta por conta que reclama, né, que os animais não vão comer, e eles afirmam que não é necessário, porque os animais não entram em hipocalcemia. Só que aquela coisa, como a maioria dos animais entram em hipocalcemia subclínica, né, muitas vezes tu tem os outros problemas depois, porque uma vaca que tem hipocalcemia subclínica, ela tende a ter outras doenças, ela tende a ter até um atraso depois na reprodução, né? E é uma questão de investimento, de você pensar se vale a pena, porque existe o custo, né, dessa dieta, né? Então tem que avaliar se isso é adequado para qualquer rebanho, né? Então, mas a recomendação
a gente tem uma recomendação ali de 300 gramas, né, dessa dieta por vaca por dia por 3 semanas, né? Aí, claro, isso depende de qual é o produto, o custo vai depender do produto que tu estiver utilizando, né? Tem tudo isso. Aí, gente, a gente vai falar um pouco sobre como evitar, né, a cetose. Então, assim, cetose, gente, para quem não sabe, né, a cetose, ela é uma... A gente lembra daquele gráfico que eu mostrei, né, do início ali, que acontece aquela perda de peso grande, né, porque o animal, ele está mobilizando ali a energia dele, né. Então, a cetose, ela é uma desordem associada a um balanço energético negativo muito forte, né, e ela tem a seguinte situação, que é quando o corpo ali, a vaca, ela precisa de carboidrato, né, que vai ser quem vai gerar a glicose para ela, só que ela não consegue ingerir o suficiente. E aí o animal, ele cria a rota alternativa. Então ele começa a mobilizar a reserva do corpo dele. Qual que é o que já tem um consenso sobre a cetose? Quem são os animais que têm a predisposição a ter cetose? São os animais com score de condição corporal elevado. São as vacas gordas. Elas têm essa tendência ali de ter, né? De mobilizar a reserva corporal. E por que isso, né, acontece, né? Então, assim, a teoria é o seguinte, gente, é que a vaca gorda, né, ela tem uma grande quantidade ali de tecido adiposo, né? E ela tem as células, os adipócitos. E essas células, a teoria é que existe, em função dela ter essa grande quantidade de células do tecido adiposo, ela tem uma maior circulação de um hormônio chamado leptina. E esse hormônio, ele é o hormônio que dá a sensação de saciedade. Então, isso faz um feedback pro organismo ali, que ele entende que ele está saciado. Então, a vaca gorda, ela vai reduzir ainda mais o consumo dela em função dessa grande quantidade de hormônio, né? Então, se ela reduz mais o consumo dela, aí o que vai acontecer? Ela vai precisar mobilizar mais energia das reservas. E geralmente o que acontece? A mobilização dessa energia, ela se dá através de lipólise, né, que é a quebra desse tecido de reserva de gordura. E isso vai fazer com que haja uma grande liberação de ácidos graxos não esterificados. E esse ácido graxo não esterificado, ele fica circulando, e quem vai fazer a remoção dele, quem vai agilizar, né, isso vai ser o fígado. Então, o fígado, gente, ele é o segundo ou o primeiro coração da vaca de leite, né? Porque ele tem toda essa função aqui, ele é muito importante para a vaca leiteira. Então, o fígado, ele vai fazer... Como é que ele vai utilizar esses ácidos graxos não esterificados? Que foi liberado pela liberação, pela lipólise, né? Ele pode utilizar de 3 maneiras, né? Ele pode produzir energia para ele mesmo, que é através da oxidação completa desses ácidos graxos, né? E aí tem que lembrar de como é que forma ali a questão da geração de energia, do ciclo de Krebs, né? A outra possibilidade é que o fígado, ele utiliza esses ácidos graxos não esterificados através de oxidação incompleta, então ele libera corpos cetônicos para o corpo, e a partir desses corpos cetônicos vai ser produzido energia para outros tecidos. E a outra forma que ele faz com esses ácidos graxos não esterificados é reconverter a tecido, né? Armazenar aquela gordura. Então, olha a quantidade que ele faz. Então, é natural que ele sobrecarregue, né, em vaca gorda. E quando a gente sobrecarrega, a gente tem a consequência disso, né, que é a esteatose hepática.
Então, qual que é a alternativa aqui que a gente pode fazer para evitar a cetose? O animal, ele começa a mobilizar porque ele precisa de energia. Então, se ele não tem energia, e a vaca é gorda, ela vai ter essa tendência. O que a gente tem que pensar é aumentar a quantidade de energia nos períodos críticos. Então, qual que é a intenção aqui? Fazer elevação da concentração de energia na dieta, né? Através de você mudar a relação de volumoso e concentrado. Então, você aumenta ali o nível de concentrado na dieta, porque ali você vai estar dando um aporte maior de energia. O grande problema aqui é como é que a gente faz isso. Porque a gente não pode aumentar, mexer nessa relação volumoso e concentrado de forma drástica. A gente precisa fazer adaptação. Porque eu não sei se vocês... O que a gente tem que relembrar? Que quem faz a digestão, né? Assim, quando a gente pensa no ambiente ruminal, a gente tem que pensar na população microbiana. Então, toda vez que eu mudo a dieta, a população microbiana, ela também vai se ajustando. A população microbiana que digere concentrado, ela precisa de um tempo para se adaptar, para poder digerir essa quantidade de concentrado que você vai aumentar. Então, você precisa ir aos poucos adaptando isso, né? Então, isso aqui é um ponto-chave, é essa adaptação que precisa ser feita, né? E, porque o que a gente está precisando fazer aqui? Já que o animal entra em cetose porque ele não tem energia. E qual que é a energia que ele está precisando? Ele está precisando da energia prontamente digerível, que é a energia dos carboidratos. Então, a gente precisa aumentar esses carboidratos não estruturais, que são os de fácil digestão, mas lembrando que é que a gente precisa ajustar a microbiota ruminal, né? Porque a microbiota ruminal ela vai fazer essa rápida digestão. E tem outra coisa simultânea, que é a absorção. Uma vez que essa digestão foi rápida, o carboidrato não estrutural, ele tem rápida digestão. Então, a rápida digestão faz também com que aumente a quantidade de ácidos graxos voláteis dentro do rumen de maneira rápida. E isso aqui é um ponto, a fermentação ruminal aumenta, né? E ao mesmo tempo eu tenho que ter a capacidade da papila ruminal fazer a absorção. Porque se a papila ruminal não absorve tudo, a gente pode dar a chance ali de ter acidose, né? Daquela quantidade de ácido ficar bastante tempo ali e ter as suas consequências. Então, se a gente tem adaptação, se está adaptado à microbiota, se tem micro-organismo para fazer a digestão rápida, e se a minha capacidade de absorção desse ácido está ok, qual que é a lógica como que esse acréscimo ele vai ajudar para o animal não ter cetose? Vamos partir aqui que o amido, né, ele tem essa característica de ser rapidamente digerido, né? Então, a fermentação ruminal, ela é otimizada. A produção de ácidos graxos voláteis também, ela é rapidamente feita. E o principal, o que origina principalmente, né, a partir da degradação do amido, é o ácido propiônico. E o ácido propiônico, ele é utilizado... O que a vaca leiteira faz, né? Ela pega e ela faz a gliconeogênese hepática. Que é isso? Ela precisa converter o ácido propiônico em glicose. E quem faz isso vai ser o fígado, tá? Então, agindo dessa maneira, a gente consegue aumentar esse aporte, né? E também, gente, tem outra coisa aqui que é interessante de fazer, né? Que é o pessoal geralmente faz isso aqui já no pós-parto, né? Também. Que é você adicionar precursores gliconeogênicos, né? O que é isso, né? O nome dessa substância muito utilizada é o propilenoglicol. E qual que é o propilenoglicol? Ela é um aditivo, né? Que ele vai ter ali
ele vai ser prontamente digerível ali no rumen. Quando uma vez que você coloca, ele tem que ser dado via oral, porque na dieta, quando se oferece na dieta, os animais também não têm a tendência a consumir, né? E a recomendação dele é que você faça via oral. Qual que é o objetivo dele aqui? Como ele é prontamente, né, transformar esse propileno glicol, uma vez que ele está no rumen, ele já vai originar grande quantidade de propionato e glicerol. E isso faz com que essa energia esteja disponível ali. Então, a vaca, o organismo dela naturalmente ele já vive assim, né? Fazendo o quê? A fonte de glicose que a vaca vai utilizar para suprir a sua energia, para manter a sua lactação, ela vem dessa gliconeogênese hepática. Então, 70% da glicose que ela utiliza, ela precisa fazer isso, ela precisa transformar ácido propiônico em glicose para poder utilizar. Então, por isso que esse propileno glicol, ele é bastante efetivo. E uma vez que a gente tem bastante nível de glicose e a insulina também ela está circulando, o que a gente faz? Consequentemente, se o animal tem a energia, ele não precisa ficar fazendo a lipólise, mobilizar. Então, a gente reduz esses ácidos graxos não esterificados e o beta-hidroxibutirato. Então, a administração, eu não sei se alguém já viu, gente, o que o pessoal faz, né? Administra ali. Tem uma dose que é recomendável de 300 a 500 gramas numa dose única diária. E eu coloquei um vídeo aqui para vocês de como se aplica, né, esse drench, que eles fazem muito. Isso aqui, teve um aluno que fez uma pergunta sobre o deslocamento de abomaso no início da aula, né? Então, aí a gente tem que lembrar do contexto, né? Vaca que não está comendo, vaca que não está ruminando e espaço ocioso dentro ali na pança, né? A gente tem um espaço grande ali devido à saída do feto. Então, uma das medidas que se faz, né, para evitar esse quadro ali que o animal tem o deslocamento de abomaso, né? Viu que a vaca não está comendo, viu que a vaca não está ruminando, a pessoa pode já administrar esse drench, que é essa substância ali que tem bastante propileno glicol, tem outros componentes também, minerais ali. Mas o que é o grande objetivo do drench é fazer ali, ocupar o espaço ocioso, né? E dar também, além de ocupar o espaço e faz com que o abomaso não queira se deslocar, tem a outra coisa que você está fazendo também você está fornecendo essa energia prontamente para o animal. Então, com isso, ele vai conseguir mobilizar menos energia, né? Aí, o benefício que se tem, que o pessoal fala, já tem estudos científicos comprovando, né? Tanto na redução de deslocamento de abomaso, você pode também aumentar a taxa de concepção ali no pós-parto, né? Aumentar a produção de leite e prevenir cetose clínica. Aí, gente, tem uma receita eu coloquei para vocês outro link aqui da Embrapa Gado de Leite, né? Que acho que é Coronel Pacheco, se não me engano, fica em Minas, que eles ensinam a fazer uma receita caseira de drench, né? Aí acho que vale a pena vocês conferirem também, tá? Então, outra medida nutricional também, gente, para você evitar a cetose, é o manejo da condição corporal. Que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a gente não quer uma vaca, a gente quer evitar que o animal vá chegar no parto com o score de condição corporal acima de 3,5. Então, o score de condição corporal, ele tem não sei se todo mundo já conhece essa escala, né? Mas existe essa escala que ela é muito utilizada, que ela classifica os animais de 1 a 5, em que a gente escolhe ali um animal que está muito magro, né? E o 5, um animal que está obeso.
E por aquela questão do tecido adiposo, da maior circulação da leptina, que a gente já expliquei anteriormente, o que as pesquisas mostram, né, é que a ingestão da matéria seca, né, na vaca que tem um score de condição corporal elevado, ela é menor. Então, o animal, ele tende a ter, né, ele tende a ter cetose. Então, por isso que uma forma de você evitar a cetose é você estar fazendo diminuindo ali, né, seu animal. Isso você já tem que observar ali até quando o animal vai secar, né, os 60 dias do pós-parto. Os 60 dias do pós-parto, não. O período seco, gente. Aí você já observa ali o animal que está saindo. Como é que está a score de condição corporal dele? Ah, tá, esse animal ele não está precisando mais de ganhar peso. Então, ali naquele momento, quando eu estou finalizando uma lactação da vaca, eu já consigo olhar quem são os animais que podem lá na frente, né? Geralmente o animal que ficou muito tempo, o que a gente tem uma situação que leva a isso, né? Um animal que ele tem uma baixa eficiência reprodutiva, ou seja, ele demorou muito para emprenhar, ele ficou muito tempo em lactação. Também tem animais em fazenda que chega a ficar assim, produzindo pouco leite, né? Mais de 400 dias em lactação, 350. Aí ele está comendo, se ele está comendo bastante, ele está produzindo pouco leite, ele está ganhando peso. Aí no momento que ela emprenhar, que a gente for secar ela, 2 meses antes do parto, provavelmente vai ser um animal que vai estar gordo. Então, tem que cuidar isso também. Olhar isso, esse manejo já tem que se fazer ali na secagem, né? E no pré-parto também, mas se você, preferencialmente, a medida tem que começar lá, quando vai secar os animais. Outra coisa, gente, que é uma outra medida, né, como para você também listada como para você prevenir a cetose, são a adição de aminoácidos essenciais também. Então, quais são as vantagens, né? Os principais que são utilizados é lisina e metionina, porque eles são reconhecidos como os aminoácidos limitantes para vacas de alta produção. Então, para a vaca assim, ter uma boa produção, a gente tem que suprir esses aminoácidos aqui, né? E essa suplementação, né, ela tem que ser utilizada com produtos que tenham os seus aminoácidos protegidos. Protegidos, como assim, gente? O que significa protegido? Significa o seguinte, gente, quando a proteína, vamos supor, a proteína bruta que está entrando ali na dieta do animal, né? Lembrando um pouco de como é que ocorre a digestão da proteína, né? Uma coisa bem básica. A proteína, ela vai ser digerida em 2 etapas. Ela vai ser digerida uma parte no rumen, tá? E a outra parte, ela vai ser digerida ali a nível ela tem que chegar a nível intestinal para continuar a digestão e ser absorvida para ser utilizada na produção de leite, para aumentar a produção de leite e também aumentar ali também a questão de sólidos no leite. Quanto mais proteína consegue chegar na fase que é a proteína não degradável no rumen, né? A gente tem que dividir a proteína bruta em 2 partes. A gente tem que dividir a proteína degradável no rumen e a proteína não degradável no rumen. Quando a gente garante que a proteína não vai ser, que a grande parte dela não vai ser totalmente degradada no rumen, a gente está garantindo que mais proteína supra a lactação. Então, a gente vai estar garantindo um maior teor de sólidos na dieta e também ajudando numa maior produção. E qual que é a vantagem disso? É você reduzir o nível da proteína bruta na dieta. A outra coisa é que
geralmente, se a gente coloca muita proteína na dieta, existe também as perdas, né? Porque todo o processo de digestão da proteína no rumen, ele vai gerar perda, que vai ser em forma de amônia, a gente pode ver, né? A urina, tudo que sai na urina e nas fezes é o que não foi utilizado, né? Então, existe uma quantidade X que o animal utiliza e o que uma capacidade que ele é capaz de utilizar, e se você como é que eu posso dizer? Se você ultrapassar isso, aquilo vai ser perdido. Então, uma perda de dinheiro também. Além de ser uma perda de dinheiro, existe o custo, né, ambiental também, que tem um grande impacto. Como uma coisa de curiosidade, gente, o sistema de produção de leite na Califórnia, para vocês terem uma noção, ele tem tanta vaca lá naquele lugar, que há essa questão da perda ali da amônia, né, que que existe uma quantidade de amônia permitida a nível ali para você ter na terra, né? Ela já ultrapassou muito a capacidade que pode, como a questão do impacto ambiental. Então, isso faz com que é impossível que a quantidade de amônia que chega ali através de fezes e urina, ela não permeie o lençol freático. Tanto é que lá não pode, por exemplo, tomar água direto da torneira. Tem aviso em tudo que é lugar que você não pode pegar água da torneira. Por conta desse excesso de compostos nitrogenados, em virtude dessa perda. Mas lá é uma coisa que é muito mais também pela questão de grande quantidade de animal numa região. Então, professora, oi? eu não entendi bem essa parte aí de uso dos aminoácidos essenciais. Tá. O uso dos aminoácidos essenciais, ele é uma maneira de... Eu acho que faltou explicar uma coisa para vocês fazerem um link melhor, né? O corpo, ele também... A vaca, ela também precisa da proteína para gerar ali a produção de leite, para gerar a proteína do leite. Se a gente não consegue suprir a quantidade de proteína que vai entrar na produção de leite, o que acontece? O corpo também o organismo do animal, ele vai fazer a degradação de proteína do tecido dele. E isso ele utilizando a proteína, né, a sua reserva ali, questão muscular, ele vai estar entrando mais ainda em balanço energético negativo, maior chance de cetose. Quando eu dou aminoácido essencial de forma protegida, o que é isso? Eu vou dar um produto que eu vou garantir que a degradação dele não aconteça no rumen. Eu vou garantir que a maior parte da sua degradação ocorra a nível, que a sua absorção ocorra a nível intestinal. Se eu tenho aminoácidos sendo absorvidos de forma intestinal, eu estou garantindo que essa quantidade de aminoácidos vá para o leite, direto para o leite, vai direto para a produção de leite. Tanto na produção de sólidos, quanto no aumento também de leite. Então, a intenção de utilizar o aminoácido essencial, ela tem essa função tanto de você dar um aporte maior principalmente em vaca de alta produção, aí se conhece esses dois aminoácidos essenciais, que é lisina e metionina, que eles são limitantes para quando uma vaca produz muito leite. Então, se a gente dá esse produto protegido da degradação ruminal, o produto ele vai passar pelo rumen. Qual que é a intenção desse aminoácido essencial protegido? É que ele passe pelo rumen e não seja degradado. Deu para entender? E com isso a gente está dando um aporte maior para a vaca não precisar mobilizar tanta energia. Oi? Agora entendi. Entendeu? Podem ir falando, gente, tá? Daí, então, essas são as vantagens. Tem mais uma pessoa querendo entrar aqui.
Já aceitei. Então, algumas coisas para a gente pensar aqui no manejo do pré-parto. Hoje a gente vai ficar até o pré-parto, tá, gente? Que aí eu quero que vocês façam a leitura do material. E qualquer dúvida também, eu estou disponível para a gente tirar a dúvida do material também, né? Inclusive, se vocês tiverem interesse da gente se encontrar até em outro horário que não seja de aula, vocês podem combinar ali com a Natália. Eu não me importo da gente marcar reuniões que ultrapassem a nossa aula ali em outro dia, se vocês preferirem, quiserem tirar dúvidas assim, ou quiserem focar em mais alguma outra coisa, né? Então a gente entende aqui agora um pouco do manejo no pré-parto, né? Então tem coisas que a gente precisa pensar. Primeiro, que a gente tem que garantir que os animais consumam, porque eles vão precisar consumir bastante, né? E a gente precisa pensar de uma forma que a gente não faça uma sobrepopulação no consumo alimentar. Então, a gente precisa cuidar ali o espaçamento de coxo, quanto também, dependendo do sistema, que a gente ainda não entrou na parte dos principais sistemas de produção de leite, né? Mas, por exemplo, se a gente vai estar pensando em animais confinados, a gente precisa garantir tanto que os animais tenham cama para deitar, se é um local confinado, né, se é um crustal, porque eles precisam, o animal deitar é essencial para a questão das atividades ruminatórias, né? E garantir que eles tenham o espaço do coxo. Tem outra coisa, que é uma estratégia de manejo que pode ser utilizada. A gente tem ali um calendário de parto que os animais, né? E a gente programa que exatamente na previsão de parto, 21 dias antes do pré-parto, a gente vai colocar o animal para comer a dieta DECAD. Só que o que acontece no verão é comum os partos se anteciparem em função do estresse, né? Que é muito calor e vaca leiteira não gosta de calor, então isso tudo pode antecipar. Aí o que a gente pode fazer aqui, né? É utilizar um manejo de antecipar. Em vez de fazer certinho ali 21 dias antes do pré-parto, então pode-se tentar colocar esses animais de 25 a 30 dias antes do parto, para garantir que eles realmente fiquem 21 dias. Que acontece muito no verão, de colocar o animal 21 dias, mas aí o animal ele antecipou o parto 5 dias, 7 dias. Então ele só comeu 14 dias da dieta. Então, essa é uma maneira. Outra coisa que também se tenta se utilizar, né? O comportamento dos animais, a vaca, né? Ela é um animal de comportamento chama agregário, eu acho que tem esse termo. O que acontece? Que eles são animais que têm a sua... Eles andam, né, ali em bando, não é bando, não, em conjunto, né? Então, se a gente vai estar deslocando o animal de um lote para um outro, é interessante que a gente desloque sempre grupos de 3 a 5 vacas, né? Porque isso faz com que, quando o animal chega no novo lote, né, ele reduz o estresse social. Aí isso otimiza a questão dos animais comerem a ração, né? Assim, comerem mais a dieta. A outra coisa é o período seco, né? Então, a gente tem que cuidar que o animal no período seco ele não sofre estresse calórico. Aí vejam esses dados de pesquisa que é bem, bem relevante, gente. Também esses dados são da Flórida, né? Que lá tem bastante, o verão deles é bem intenso mesmo. E o que o pessoal descobriu lá em pesquisa, né? Que a vaca, se a gente submete uma vaca a estresse térmico, né, no período seco, depois, quando ela parir, quando ela estiver em lactação, por mais que tu resfrie elas, que agora em lactação elas estão resfriadas, ela tem ventilador, ela tem aspersor, mas aquele efeito que ela sofreu do estresse térmico durante o período seco, no período de 6 a 8 semanas antes do parto, ela vai fazer lá na próxima lactação, ela pode produzir de 5 a 7 quilos a menos de leite por dia do que as vacas que naquele mesmo período elas tinham
elas tinham refrigeração, não estavam em estresse térmico, né? Então, isso é um efeito que tem na próxima lactação, né? A outra coisa, gente, é que tem um efeito ainda indireto, naqueles do mesmo grupo, né? Mas outro autor mostrou isso, né? Que o efeito indireto é no feto, né? Que a bezerra que sofreu ali um estresse térmico no final da gestação, ela nasce com um peso menor e a absorção das imunoglobulinas ali no colostro vai ser menor também. E isso vai fazer também com que aí isso aqui é uma bola de neve, gente, porque o animal que nasceu menor, que absorveu menos imunoglobulinas, ele vai desmamar com menor peso também. Ele vai ter sempre ali esses efeitos, vai ser uma sequência. Vai ter menor desempenho, pode ter menor desempenho, vai demorar também para a emprenhar e vai parir mais tarde também. Então, é todo um efeito, né, que tem. Aí, o que a gente tem que são esses impactos do estresse térmico, né, gente? Então, os animais, eles tomam bastante água, né? Eles reduzem o consumo de matéria seca, eles diminuem a atividade, eles aumentam o fluxo de sangue ali. Você vê que tanto nos olhos, né, ele fica assim mais dá para observar isso visivelmente, né? E não sei se vocês já viram também que uma vaca em estresse térmico, ela fica com aquela língua para fora, chega a babar bastante, ela começa, inclusive tem animais, né, que eles entram em acidose quando eles estão em estresse térmico. Porque aquela saliva, lembra que a saliva, o que tem na saliva? Na saliva tem os íons bicarbonatos que fazem a regulação do pH ruminal. Então, se o animal perde muito aquela salivação ali, né? O que acontece? Ela vai fazer o quê? Ela tende a diminuir a capacidade tamponante. E se diminuir a capacidade tamponante, o animal pode vir entrar em acidose. Então, tudo isso que são, assim, muito importantes. Período seco é um período que a gente tem que otimizar a questão do conforto, principalmente em relação a estresse térmico, né? Existem também, gente, também vou mostrar para vocês, não sei se na próxima aula, mas existem dietas estratégicas para tentar reduzir esse estresse térmico, né? Tem gente que pesquisa isso, né? Uma coisa, gente, eu vou encerrar por aqui hoje, né? Eu acho que já vai ficar muito longo. Eu não sei como foi que não cortaram a gente, que a gente já está aqui há sei lá quantas horas, né? Eu queria aproveitar e falar para vocês o seguinte, não sei se ontem eu descobri isso, né? Eu não sei se vocês conhecem essa plataforma de ensino chamada EducaPoint. E ele agora, no período de quarentena, você faz uma assinatura e tem diversos cursos lá que você pode fazer. Pode tanto comprar cursos individuais quanto fazer uma assinatura para todos os cursos, né? E eu vi que agora, na quarentena, eles deixaram vários cursos disponíveis ali, gratuitos, né? Então, eu acho interessante para quem quiser, né, olhar e participar. Eu acho que eu vou fazer algum desses aqui, não sei qual ainda. Mas, o que eu quero que vocês façam agora, gente? Então, assim, leitura do capítulo. Gente, o capítulo ele vai falar muito... vou passar alguma instrução para vocês, assim, que ele vai falar muito de dados de pesquisa. Então, tem hora que ele mostra resultados. Tal dieta, ela é interessante. Você aumentar a quantidade de concentrado no pré-parto. Aí depois mostrar dados. Não faz muita diferença você colocar mais concentrado no pré-parto. Então, durante o capítulo, vocês vão perceber ali que tem essas diferenças, né? E eu estou disponível para, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, né, para a gente conversar sobre o capítulo em si, porque eu sei que tem partes ali que podem ser um pouco mais desafiadoras, da gente não saber algum termo, né? E o que eu quero que vocês entendam quando vocês lerem esse capítulo, né, é que
esse capítulo eu acho que ele é ideal para você entender que ele tem que a pesquisa, né, ela tem esse caráter, né? Uma coisa que a gente descobre um efeito que de repente, agora a gente está aconselhando que já se chegou por pesquisa fazer a dieta DK de 3 semanas. Aí tem gente, não, mas é melhor não fazer 3 semanas, é melhor fazer 45. Quando vocês forem ler o capítulo, entendam isso, né? Que pesquisa é uma coisa que se movimenta. Então, uma coisa que serve agora, eu gostei desse livro porque ele está bem atual. Então, uma coisa que servia antes não serve mais agora. Daqui a pouco vai vir uma outra coisa. Tá? Leiam esse capítulo tendo isso em mente, que a pesquisa ela se movimenta, né? E depois vocês fazem o exercício no AVA ali, né? Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, gente. Se vocês querem... Tem 27 pessoas ainda aqui. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou alguma coisa que... Deixa eu ver aqui o chat. Daí é para ler o capítulo todo do livro, professora? Eu recomendo, né, que faça a leitura dele, assim. Tá. Eu acho que são... Deixa eu ver. Daí no AVA tem o capítulo que é para ler ou tu mandou só o capítulo que é para ler? Não, eu mandei assim, gente. É que ele é um livro em PDF, ele tem 200 e poucas páginas, tá? Uhum. Aí, dentro do AVA, eu coloquei já o título do capítulo que é para ler. Ah, tá, entendi. Tá? Tá bom. Eu recomendo que leia. Essa dúvida. Né? Isso. E acho que ele é importante para ajudar a assimilar ali o conteúdo, né? Depois tem aqueles conteúdos extras. O exercício hoje ele é bem curtinho, então... Daí, gente, qualquer dúvida... Não sei se alguém ficou com alguma dúvida dessa aula, quer falar alguma coisa, alguma observação. Eu não sei se tu tá conseguindo acessar o chat, mas a Bia perguntou se tu vai postar a aula hoje, o slide PowerPoint. Pois é, por que eu não abri o chat aqui? Ah, tá. Isso, vou postar, gente. Eu vou subir também essa aula aqui. Assim que terminar aqui, ela vai converter e eu posto também no AVA. Eu posso postar tanto a apresentação em PDF quanto a aula, né? Sim. É isso, gente, a página 120. E não esquece da gravação da aula também, professores. Os professores estão conseguindo anexar no AVA. Como? A gravação da aula, não sei se ela estava gravando ou não. Aqui, para mim, que tá aparecendo que tá gravando. Tá. Isso, daí a maioria dos professores está conseguindo anexar no AVA a gravação da aula. Daí, se tu conseguir... Sim, eu acho que, a princípio, acho que vai dar certo, sim. Tá? Que mais? Alguma outra coisa, gente? Tem pessoal falando aqui no chat. Era sobre o cálcio, né, que a gente já conversou, né? No mais, gente, se não tem mais dúvida por hora, eu vou encerrar. Para finalizar aqui a gravação, né? E, como eu falei para vocês, eu volto a falar, né? Caso vocês queiram discutir algum outro assunto, né? Que, de repente, sei lá, de repente a gente pode marcar uma reunião extra para ler um artigo científico junto. Se alguém tiver interesse, fazer um outro dia. Ou ficar a gente tem dúvida sobre o material. A gente pode tanto fazer as reuniões, né? Tanto no horário de aula, que semana que vem é feriado, né?
aí não tem. Mas se a turma tiver interesse, a gente pode criar uma reunião, não aula, né, para conversar sobre isso também. Aí vocês fiquem à vontade, combinem, né? Que eu vou encerrar então aqui, gente, tá? Ok. Espero que estejam todos bem aí. Se cuidem. Tá? Um abraço, gente. Abraço, professora. Tchau. Tchau. Uhum.